O idealista resoluto, dotado de princípios, é uma personalidade de um autocontrolador, um perfeccionista. Eu vou em uma série de aula falar sobre os aspectos de personalidade, mas eu vou falar da prisão e do autocontrole que o desequilíbrio dessas personalidades pode causar com a pessoa. E esses desequilíbrios, eles acabam influenciando muito, sabe onde? Na nossa família, no nosso relacionamento amoroso e até com o eu, com o próprio eu, na sociedade. Por isso eu venho aqui nessa série de vídeo falar sobre esses aspectos de desequilíbrios de personalidade. Se você chegou aqui agora, não deixa de deixar o seu like, ativar a notificação e até mesmo deixar a sua mensagem falando o que você achou desse assunto. A personalidade nos influencia muito na nossa vida e hoje é importante nós sabermos quando estamos em desequilíbrio e quando estamos em total equilíbrio e o que isso pode influenciar. Às vezes fazemos coisas que até arrependemos depois e na maioria das vezes nem sabemos que essas nossas atitudes advêm da nossa personalidade. Você sabia que nós agimos diante de 9 personalidades? Sim, nós temos 9 personalidades, porém cada ser humano tem uma personalidade que é predominante. Por isso que hoje nós vamos falar dessa personalidade, que é o reformista, a pessoa perfeccionista, e de repente você fala, nossa, mas eu sou assim. Isso significa que sua personalidade predominante é nessa personalidade que nós estamos falando aqui hoje. Mas se você não se identificar com nada do que eu vou falar aqui, não se preocupa. Nos próximos vídeos eu vou falar das outras personalidades. E lembra-se, hoje eu estou aqui para falar dos desequilíbrios da personalidade. Mas as personalidades têm seus pontos fracos e seus pontos fortes, o que nos ajuda. E mais, quando a gente traz esse equilíbrio de personalidade, mudamos muito a nossa realidade e temos condições de mudar até mesmo os resultados da nossa vida. A história está cheia de registros de pessoas que abriram mão do conforto de casa para fazer coisas extraordinárias porque se sentiam que deveriam atender a chamados do ego, de algo superior. Sabia disso? E essas pessoas que são assim, extremistas, elas são dessa personalidade que estamos falando hoje. Um exemplo, Joana d'Arc deixou seu legado na aldeia, na França, para lutar pela expulsão dos ingleses e para a devolução do trono de Delfim. O idealismo desses representantes até hoje inspira milhares de pessoas. Durante a Segunda Guerra Mundial, também Raoul Wallenberg abandonou sua cômoda vida de classe média para ajudar a proteger milhares de judeus contra os nazistas que os perseguiam na Índia. Eu não sei falar bem inglês, nem sei se eu falei certo essa palavra aqui, o nome do Raoul, mas isso aconteceu. E essa pessoa era um racionalista. Então, assim, um idealista, racionalista e idealista. Gandhi também deixou para trás mulheres e filhos e uma bem-sucedida carreira de bacharel em direito para percorrer seu país, advogando a favor da independência e das mudanças sociais não violentas. Por isso, essa reação de vou fazer, eu sou um idealista. Lembrando que eu estou falando dessas pessoas que foram pessoas que têm esse aspecto de personalidade em potencial, mas a nossa aula de hoje é falando do desequilíbrio dessas personalidades. Então, vamos começar falando do desequilíbrio dessa personalidade
Na autopreservação, com ela mesma, o que esse desequilíbrio faz? Uma pessoa com desequilíbrio nessa personalidade, no empenho de ser fiéis a seus princípios, essas pessoas resistem aos impulsos dos instintos, procurando conscientemente não ceder a eles, nem manifestá-lo muito abertamente. São pessoas muito fechadas, né? Então ela não se abre muito facilmente, ela não cede. Se ela diz não, se ela acha que a opinião dela é essa opinião. Ela não vai trocar de opinião. O resultado disso é um tipo de personalidade que tem problemas com a repressão e a resistência, agressivo. Mas essa agressividade, eu não estou falando dela ser agressiva como as outras pessoas, é uma autoagressividade. Ela cobra dela, tudo tem que ser muito perfeito. É uma pessoa perfeccionista, ela se cobra muito. Normalmente, essas pessoas são vistas pelos outros como mais autocontroladoras. Elas não se veem assim. Para elas, o mundo está errado, as coisas estão muito desorganizadas, as coisas estão muito fora de ordem. Porque para ela é assim, tem que ser muito certinho. Então ela se torna rígida. E isso ela acaba trazendo sofrimento interno, né? Uma raiva interna. É como se tivesse a impressão de estar sobre um caldeirão de desejos e paixões. Ela deseja muito mudar as situações. Então ela tem isso, ela vive como se estivesse dentro de um caldeirão que está sempre fechado. E ela se fecha para que não aconteça o pior, né? Para que ela não brigue com ninguém, ela se autocritica muito. Então, tudo tem que estar muito certinho. Né? E isso atrapalha muito. Um exemplo, uma pessoa com esse aspecto de personalidade em desequilíbrio, hoje, né, a gente vive que a gente precisa gravar, a gente precisa fazer um vídeo, precisa fazer um trabalho, e essa pessoa, ela sempre vai querer fazer de uma maneira, tá bom, não, tá faltando alguma coisa, não dá. Gravei um vídeo, não, esse vídeo não dá para sair, e ela vai procrastinando para fazer coisas na vida que já era para ter feito, ela não faz. Por quê? Ela acha que não está bom, sempre severamente achando um defeito nas coisas, ou até mesmo nas coisas que os outros fazem para ela. Então, assim, sofre muito a pessoa rígida com ela, a pessoa com esse desequilíbrio de personalidade. Nesse desequilíbrio, o autopreservacionista, eles começam a oscilar entre período de restrições rigorosas, né? Pode levar até a restrição de apetite, pessoa que ela aprende, não, eu não vou comer porque eu preciso estar com o corpo perfeito, e ela começa a ficar muito restrita, né? Período de fome em excesso, ou o contrário, né? Comer em excesso também. Costuma ficar, às vezes, também obcecada pela saúde. Sabe aquela pessoa, não, eu tenho que fazer um exame, meu Deus, eu acho que tem alguma coisa de errado. Então, ela fica, assim, muito preocupada com tudo. Isso é uma pessoa muito preservacionista. Isso é um desequilíbrio de personalidade. No controle da alimentação, isso é muito perigoso, porque ou a pessoa vai comer demais ou ela vai comer de menos. Você já conheceu pessoas assim, que quando pega uma dieta, ela faz perfeitamente, fica com o corpo perfeito, linda, maravilhosa. De repente, ela muda tudo. Parou com aquela dieta, voltou a engordar, e aí a pessoa não entende, né? Quem tá à volta, gente, como que aquela pessoa antes conseguia fazer aquela dieta tão certinha e de repente ela parou e começou a engordar, engordou, aí ela come. Por quê? Desequilíbrio de personalidade pode sim fazer isso na saúde e na alimentação. Né? Elas tentam muitas vezes justificar-se ao voltar atrás na violação dos seus próprios princípios de saúde, de dieta. E assim ela pode fazer o quê? Como eu acabei de falar,
pode comer, 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 comer. Uma pessoa que antes era toda certinha, tinha um corpo perfeito, estava tudo muito certo. Ou às vezes ela estava no trabalho, estava tudo perfeito. Aí aconteceu alguma coisa e ela teve esse desequilíbrio e deixou tudo para lá. Tudo que já estava encaminhado, ela acabou deixando e indo ao extremo para o outro lado. Isso é um desequilíbrio de personalidade. Os autopreservacionistas estão propensos ao extremo, como os distúrbios alimentares, como eu já falei, ou jejum excessivo, né? Como também eu já falei, ficar sem comer para ter o corpo perfeito e conseguir, sabe, ficar ali. Isso prejudica, é um desequilíbrio. Quando ela sente que ela não está dando conta mais daquilo, ela está aqui, está fazendo uma dieta muito restrita, está tudo muito certinho. Quando ela sente que ela não está dando conta internamente, que aquilo está sufocando, está um caldeirão para explodir, ela deixa tudo, só que como ela é perfeccionista, ela vai ao extremo e o outro lado ela vai também ser perfeccionista. Se eu tenho que comer, então eu vou comer, 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 que aí eu estou certo. Então, é muito importante olhar esse desequilíbrio. Vamos equilibrar a nossa personalidade. Em alguns vídeos, eu vou falar também sobre como é feito essa programação, como que nós nos tornamos esses tipos de personalidade, como isso influencia na nossa vida, como foi influenciado no passado para nós tornarmos uma personalidade predominante em uma determinada nível, né? Então eu vou explicar também em alguns desses vídeos. Mas agora nós vamos numa série de vídeos falar sobre o desequilíbrio de todas as 9 personalidades. E hoje estamos falando do perfeccionista, esse tipo de personalidade que ele é no racional, no físico, ele é aqui, fisicamente. Né? Na vida social, como que isso atrapalha a vida social de um autopreservacionista? Né? Ele defende as suas opiniões e as suas convicções com unhas e dentes. Nisso nem sempre é bom. Aquela pessoa que defende com unhas e dentes a opinião, isso aqui é a minha opinião e eu estou certo, isso não é bom. Por quê? Porque é a personalidade dela, a outra tem outra personalidade, tem um outro olhar para o mundo. Essas pessoas apreciam as pessoas que também o fazem. Então ela acaba criando um mundo assim, se esse é certinho, esse aqui ele tá errado. E não é bem assim. Nós convivemos com pessoas de vários aspectos, de vários tipos de personalidade. E quando a gente vai ao extremo querer que as pessoas façam aquilo da forma que a gente quer, isso é um desequilíbrio que traz grandes consequências para a nossa vida. Embora espera que sempre concordem com o que dizem, quando sua fixação é maior, pode levar a uma rigidez de raciocínio, né, diante de seu comportamento. Ela começa, como ela quer que tudo seja certo, ela volta para a rigidez de raciocínio do próprio comportamento. Então começa a cobrar, é eu que estou errado, eu preciso fazer mais certo do que eu já estou fazendo para que as pessoas vejam que eu estou certo. Então, além dela cobrar da outra pessoa, ela se autocobra ainda muito mais. Né? Isso se torna uma doença. E como se aplica as regras a si mesmo, ainda mais rigorosamente, o que essas pessoas mais receiam é ser pegas em contradição. Então, como elas não conseguem ser perfeitas, porque ninguém consegue ser perfeito o tempo todo, ela começa a sofrer com medo de ser pega em contradição, né, diante das suas próprias opiniões. Elas envolvem-se com visões políticas, né, também dogmas religiosos extremistas, acaba pegando, eu tenho essa opinião sobre esse político ou essa religião, e aí fica ao extremo. Isso é um aspecto de personalidade. Então, por outro lado, se você está vendo esse vídeo e também convive com uma pessoa assim, se você
sentiu, né? Lembrou que tem alguém que você convive que é assim, aí você começa também a entender, eu tô entendendo por que que essa pessoa é assim. É a personalidade dela que está em desequilíbrio. Todo mundo pode escolher o que é melhor para si. Por mais que às vezes a escolha seja, né, uma escolha que para mim não é certo, mas para o outro aquela pessoa está fazendo a escolha dela. Então é bom deixar essa pessoa ter o livre-arbítrio. Agora vamos falar desse aspecto de personalidade no relacionamento. Quais os males que esse desequilíbrio traz para o relacionamento? Eles sempre querem o par perfeito. Essa pessoa quer, né? O par, eu quero uma pessoa perfeita para viver comigo, porque ela é perfeccionista. Né? Ela quer uma fonte perene de estabilidade. Tudo que ela imagina é a estabilidade na vida. Esse aspecto pode ser confundido por nutrir uma autoexpectativa em relação ao parceiro. Ela coloca uma autoexpectativa na pessoa, porém a pessoa tem a sua personalidade, seus impulsos também, às vezes os seus desequilíbrios dentro da personalidade dela, porque, né, como existe 9 personalidades, imagina se esse aspecto de personalidade está convivendo com uma outra personalidade que tem um desequilíbrio em outro aspecto. Imagina a situação que vive. Né? Então, às vezes, muitos relacionamentos podem estar passando por algum problema, porque as personalidades estão sob desequilíbrio, ambos, e não conseguem entender o outro. Conhecer a sua própria personalidade é muito importante, porque você começa a entender que o outro é diferente. As pessoas são diferentes. E no relacionamento isso é muito importante, porque você não vai cobrar tanto. Vai ver, não, a personalidade dele é totalmente diferente. Então, são valores. Quando se fala de personalidades diferentes, óbvio, os valores também são diferentes. E quando os valores das pessoas são diferentes, a gente não pode exigir que elas tenham o mesmo pensamento que a gente ou venham o mundo da mesma forma que nós vemos. A mistura entre as grandes expectativas é o medo do abandono, pode resultar numa atitude de controle extremo ao parceiro. Então, essa pessoa, quando ela está nessa mistura aí de emoções, ela pode começar a controlar extremamente o parceiro. Por conseguinte, essas pessoas podem oscilar entre um desejo intenso e a necessidade de rejeitar esse desejo. Ela quer, tem um desejo, mas ela rejeita, tem um desejo e rejeita. Gente, isso é uma confusão, esse desequilíbrio. É muito ruim para a pessoa. O que isso pode levar é a compulsividade ou a repressão sexual. Não quero me sentir atraído por essa pessoa e, ao mesmo tempo, pode acreditar que o outro é a fonte da sua obsessão e querer controlar para restabelecer o equilíbrio no relacionamento. O relacionamento começa a ter problema, então ela quer mudar a outra pessoa de qualquer maneira, ou ela quer controlar a outra pessoa achando assim, eu sei que isso é certo, eu sei que isso é o melhor para nós. Já viu pessoas assim no relacionamento? Ela quer controlar o outro e dizer, não, eu sei que eu tô certo, você precisa fazer isso. Então ela tenta controlar a outra pessoa, por quê? Porque para ela aquilo é verdade, é real. E não é só o aspecto de personalidade dela que ela vê o mundo dessa forma. Para resumir toda essa aula até aqui, eu vou falar um pouco do que traz esse desequilíbrio, pretensão e inflexibilidade. Essas pessoas temem em seus ideais sejam errados ou que de fato pode ser verdade. Elas temem o tempo todo. Será que eu estou certa ou se eu estou errada? Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela vê que ela não consegue controlar as coisas, ela tem também essa dúvida. Meu Deus, será que eu estou errado? E quando ela tem a dúvida, adivinha? Ela cobra dela mesma. Então, a mente dessa pessoa vira um turbilhão. Porque ela não consegue, por mais que essa personalidade é no instinto, é no físico, mas a mente da pessoa com essa personalidade perfeccionista está é um caldeirão realmente de emoções no corpo e a mente
está um turbilhão. Para salvar a autoimagem, elas lançam mão das justificativas e não admite acordos nem negociações que tornam amargos e pretensiosos. Não admite de maneira nenhuma outros acordos ou outra negociação. No relacionamento, então, a outra pessoa quer falar, não, é assim, eu falei e é assim, isso é o melhor para nós, e aí ela começa a sufocar a outra pessoa, às vezes até com ciúmes demais. Outra é a obsessão, a contradição, né? Ela tem a obsessão, estão tão desesperados por defender-se contra seus desejos e impulsos, né? Elas são obsessivas e querem controlar. E aí vem a contradição, porque elas começam a realizar em segredo todos os desejos reprimidos, enquanto publicamente continua a condená-lo. Né? Então, assim, ela tem a obsessão, isso aqui é errado, é errado, é errado publicamente, mas em segredo ela vai lá e entra em contradição. Mas aí ela sofre muito, porque quando ela tem essa contradição aí de desejo, ela sofre internamente essas pessoas. Ela condena e ela pune. Eles tentam livrar-se a qualquer preço da suposta causa de suas obsessões. Não apenas no ambiente onde vivem, podendo chegar à automutilação, assassínio ou até suicídio. Então, assim, esse desequilíbrio é muito importante olhar para esse desequilíbrio, porque ela quer se punir tanto por não conseguir por não conseguir mudar o mundo e pelas coisas não estar saindo do jeito que ela quer, que ela pode sim ir para a mutilação, né? E ter problemas sérios. Sinal de alerta para tudo isso, né? O sinal de alerta para punição é o seguinte: à medida que se torna menos saudável, seu superego se torna tão severo que essas pessoas podem acabar inconscientemente buscando válvula de escape mais destrutiva para neutralizá-las. Então, é muito importante ficar de olho nas pessoas que querem as coisas muito certas, as pessoas muito perfeccionistas, porque se estiver num desequilíbrio ao extremo, ela pode sim chegar à punição ou à automutilação, que é uma punição. Isso para não falar outras coisas a mais que pode chegar, né? Efeitos inconscientes também. Se tiver sofrido uma crise sem contar com um apoio adequado ou sem outros recursos de como enfrentá-las, ou se tiverem sido também vítima constante de violências na infância, né? Ou abuso. Então é muito importante olhar. Esses são alguns assim sinal de alerta para esse tipo de personalidade. Pode ser que no passado passou por umas situações, né, que foram muito além emocionalmente e fez com que essa pessoa venha agora entrar em distúrbio, né, entrar em desequilíbrio com a personalidade, passando por algum motivo também hoje, né, no momento atual. Então, é muito importante olhar para as pessoas que estão à nossa volta. A percepção é importante. Perceber esses fatos pode ser o início de uma reviravolta na vida dessas pessoas. Se admitirem a verdade desses medos, elas podem dar o primeiro passo rumo à saúde e à libertação. Então, se a pessoa tem esse aspecto de personalidade, está em desequilíbrio, se ela admitir isso, dizer, não, eu preciso mudar isso em mim, é o primeiro passo rumo para a libertação, porque é libertador a pessoa sentir que eu posso viver no mundo e eu não sou perfeito. Porque é uma prisão a pessoa que quer ser perfeita o tempo todo. Ela está aprisionada ao ego.
né? Ou, por outro lado, podem tornar-se ainda mais inflexível e pretensiosas. O certo é o certo, e não há exceção, né? Pessoas assim, o certo é o certo e não há exceção. Então, quando você vê alguém assim, você pode ajudar sim. É recomendável buscar o autoconhecimento, terapia ou outro meio de apoio. Isso é muito recomendado. Se você conhece alguém assim, né, ou se você sentiu que alguma coisa ali é parecido em você, é recomendado sim buscar uma ajuda. Dicas valiosas para esse aspecto de personalidade. Vou deixar aqui dicas valiosas. Conheça-se. Se você sentiu assim, gente, parece um pouco comigo, às vezes eu sinto alguma coisa disso, começa a pensar em si. Será que eu sou assim? Será que eu tenho essa personalidade elevada? Eu posso mudar isso? Então essa é uma dica. Procurar conhecer o seu ego, porque nós temos ego e temos essência, né? E viver em essência é a mais plena, é a vida mais plena que podemos ter. Mas para viver em essência é preciso ativar essa essência. E para ativar essa essência é preciso olhar para nós, nos conhecer. Como eu estou? Outra dica valiosa é limite. Né? Independente da importância de seus projetos, você não pode ser eficiente o tempo todo. Imponha limite. Né? Esfrie a cabeça. Não seja uma pessoa que o tempo todo está ali. Eu preciso ser certinho, eu preciso fazer isso. Um exemplo que eu falei, né, anteriormente, as pessoas hoje no digital, as pessoas gravam. Ai, meu Deus, isso aqui tá errado. Ai, vão falar que o meu cabelo tá feio. Vão falar que a luz tá... Faz. É importante? Faz. Faz para você, faz por você. Imponha os seus limites. Não olhe para tanto o que o outro vai falar, ou até mesmo o que você vai falar. Porque se é um perfeccionista, quem coloca defeito é a própria pessoa. Então, antes dela postar um vídeo, é ela que vai olhar e ver todos os defeitos. Defeito que os outros não vão ver. E se vê também, não tem problema. Ninguém é perfeito. Né? A gente, por mais que a personalidade do perfeccionista quer tudo perfeito, mas nós estamos aqui para equilibrar isso e viver uma vida leve. Outra dica valiosa é a franqueza, né? Um elogio seu vale muito para outra pessoa, você perfeccionista. Elogie as pessoas. Não cobre só cobrar. Às vezes você faz uma coisa para uma pessoa perfeccionista, você fez com todo carinho e a pessoa chega e fala, mas isso aqui tá errado, muda isso aqui, muda isso aqui. Pode pedir para mudar, mas elogie primeiro. Elogie as pessoas, né? Outra dica valiosa é a vulnerabilidade. Fale com as pessoas e não às pessoas, né? O perfeccionista tem a mania de querer falar às pessoas. A pessoa é assim, a pessoa é assado. Não fala com uma pessoa, hein? Não é eu sou muito perfeccionista. De repente, até tá bom, mas eu vejo defeito. Assume que você é perfeccionista. Então, essas são as dicas valiosas. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu agradeço muito por você chegar aqui. Eu vou trazer conteúdos muito mais valiosos sobre personalidade, que é muito importante nós estarmos em equilíbrio com a personalidade que nos influencia, porque, querendo ou não, sempre tem um aspecto de personalidade em nós que predomina. Então, acompanhe aí se você quer saber qual aspecto predomina você e quais esses desequilíbrios que pode estar trazendo na sua vida ou de alguém que está ao teu lado, continue acompanhando aí. Deixa seu comentário, aqui também é muito importante para mim. Não deixe de clicar aí, dar o seu like, não deixa, faça isso, por favor, e continue acompanhando. E eu vou deixar aqui mais uma mensagem para você. A mensagem é o seguinte: independente do nosso tipo de personalidade, todos nós temos pontos fracos e fortes.
embora nem sempre saibamos reconhecê-los. É importante lembrar que nossas qualidades positivas não precisam ser nem adquiridas e nem acrescentadas. Elas já existem e são recursos de que podemos lançar mão a qualquer momento. Nós podemos a qualquer momento nos equilibrar. Se você chegou até aqui, um beijo e eu aguardo você na próxima aula.